A Amazônia registrou mais um recorde de desmatamento em 17% dos animais marinhos. O desmatamento na Amazônia atingiu 10 mil. Um dos verões mais mortais da história no... Desaparecer até 2100. O quadro... Avatar é um dos maiores filmes do cinema moderno. E sim, eu começo o vídeo com essa afirmação porque muitas pessoas têm um certo repúdio com o primeiro filme. E honestamente, eu também não acho o primeiro filme tudo isso. Seu universo é espetacular, mas o roteiro é simplista em um nível que, olha, eu não curti. Só que a questão é opinião e a outra é fatos. E o fato é que Avatar mudou o cinema em sua tecnologia e também na capacidade blockbuster de Hollywood. Well, I'd say the very first seed of Avatar was a dream I had when I was in college. I was 19, and I had a dream about an amazing forest that was bioluminescent. And I got up afterwards. I was so inspired by the dream, I started sketching it in oil pastel, colored pencils, and so on. And years later, I started to incorporate that concept into a story. It wasn't Avatar, it was another story. And then years after that, in 95, I was looking to tell a story that took place on another planet that I could develop at my newly founded visual effects facility called Digital Domain. E agora, enfim, temos Avatar 2 nos cinemas. Após anos trazendo um filme muito melhor que o primeiro em roteiro, efeitos especiais e, é claro, expandindo o mundo de Pandora. Só que temos uma questão envolvendo esse filme. Desde o primeiro, temos uma mensagem clara sobre como estamos destruindo a natureza. Mas no segundo, James Cameron reinventa essa mensagem, nos dando não somente um alerta, mas um aviso sobre o futuro que nos aguarda. E de certa maneira, já é o nosso presente. Publicada nessa terça-feira em uma revista norte-americana. O alerta sustenta que 17% dos animais marinhos podem desaparecer até 2100. O quadro é irreversível se as emissões de gás carbônico seguirem no ritmo atual. Pela primeira vez, o Reino Unido emitiu um alerta vermelho por causa do calor. Isso quer dizer que as altas temperaturas já podem matar. A Amazônia registrou mais um recorde de desmatamento em 2022. Meu nome é Sheldon e esse é o Quando Decidi Pensar. Atualmente no Brasil enfrentamos um dos momentos mais perigosos para a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. No mês de novembro, a Amazônia atingiu uma área de risco de 555 km². Esse número registrou um aumento de 123% referente ao ano passado. Fora isso, nos últimos 4 anos, o aumento da devastação da região registrou números maiores de desmatamento desde 1980, quando começaram a realizar as medições via satélite. O número aumentou em 60%, já as multas pelo IBAMA caíram em 34%, o que mostra as intenções do governo do ex-presidente. Atualmente, temos mais de 1 milhão de espécimes em extinção. A realidade é que agora estamos enfrentando um momento crítico na natureza da Terra, e começam a surgir ideias estranhas sobre como impedir isso. No GEOA, alguns teóricos dizem que buscam elaborar um plano para proteger 30% do ecossistema da Terra. O que é engraçado, porque parece que eles querem proteger somente o suficiente para sobreviver. Já todo o resto não importa, já está perdido. Do outro lado, com a China e ok. Eu sei que você aí do outro lado pode soltar a China é comunista, lá não tem liberdade. Relaxa. Vamos analisar somente um dos planos mais eficientes atualmente para a restauração ambiental. E isso não é sobre opinião novamente, e sim fatos. Vou deixar um artigo mais detalhado na descrição, mas saiba que o projeto de restauração da China, em uma década, foi capaz de preencher 74 milhões de hectares do país com florestas. E isso é um número gigantesco que apresenta um crescimento constante. E o motivo da realização desse projeto é simples. Porque com a restauração ecológica, a capacidade de desenvolvimento econômico e sustentável
saneamento e consumo responsável se tornam cada vez mais fáceis e com uma porcentagem de sucesso muito maior. E nesse debate sempre entramos na pergunta: e as empresas? Com a afirmação de que elas irão falir, o desemprego irá crescer e etc. Primeiramente, essa afirmação é idiota e segundo, não. As empresas, em sua maioria, se beneficiam com o desmatamento, tanto pelos recursos naturais que podem ser extraídos sem preocupação de monitoramento, quanto pela utilização da própria natureza para a venda e arrecadação de capital. Basta olhar para o mercado de vendas de animais, e até mesmo animais silvestres, que cresce cada vez mais. Ou a busca de empresas para extração de recursos, como o caso do Elon Musk e o lítio, que é a principal fonte para a construção do Tesla. This is Elon Musk. E esse é o ponto no final das contas. O tempo acabou. E não há mais volta. Ou fazemos algo agora, ou a Terra estará perdida. E você pode não pensar no futuro, não se preocupar com o que vem a seguir. Afinal de contas, não estará vivo para ver isso. Mas saiba que os danos estão chegando. E o exemplo disso são as mudanças climáticas pelo mundo, com temperaturas capazes de matar pessoas por causa do calor. O tempo é agora. E o aviso foi dado. E com a exploração espacial, o foco agora não é explorar o desconhecido, mas explorar novas fontes de capital, em busca da nossa própria Pandora. Em Avatar 2, nós vemos que após algum tempo, os humanos retornam novamente para Pandora. Dessa vez, mais perigosos e prontos para destruir tudo que estiver na sua frente. Cerca de 1 ano se passa desde a sua invasão, e percebemos agora que os humanos estão realizando uma ocupação militar em busca de matérias-primas do planeta e indo além disso, buscando dominar a população do planeta para tornar Pandora a próxima moradia dos humanos. O que sabemos é que algo aconteceu com a Terra e ela está morrendo, o que podemos facilmente prever que é a culpa dos humanos. Só que tem um ponto interessante que me chamou a atenção. Na região das tribos Na'vi do mar, existe uma criatura que possui uma sintonia espiritual com eles. Essa criatura se assemelha claramente às baleias e são ditas sendo mais inteligentes até mesmo que os humanos, tendo uma conexão espiritual muito maior que a nossa com o ambiente que viviam. E elas são caçadas pelos humanos para retirar deles um líquido capaz de desacelerar o envelhecimento. E de uma criatura gigantesca, eles retiram um frasco dela, dizendo que esse líquido está sendo a principal forma de manter o exército em Pandora, vendendo por bilhões. A referência, é claro, à morte de animais marítimos, que permanece constante na humanidade de forma ilegal e até mesmo legal em certas regiões. A pesca de baleias foi algo que quase extinguiu toda uma espécie, e vemos o prejuízo disso até hoje. E aqui em Avatar 2 fica claro o egoísmo humano e as formas mais cruéis de exploração de outros povos. A referência também está de acordo com as ocupações militares da realidade, onde o maior exemplo disso, o suposto País da Liberdade, vulgo Estados Unidos, realizou a ocupação de diversos países, fora os países europeus, é claro, que ocuparam e ainda ocupam algumas regiões africanas. A exploração de povos originários fica clara em Avatar, ao olharmos para esse povo sendo caçado, mesmo após manter eles vivos e enviarem para casa os humanos. Percebendo a mensagem aqui, vemos o reflexo do filme na realidade e em como a nossa humanidade se encontra atualmente. E a realidade é que o sistema capitalista como um todo não nos ajuda a combater isso, pelo contrário, ele se beneficia. A venda desse líquido revela como o capitalismo e sua escassez funciona. A exploração vai além das barreiras conhecidas e se torna o explorador de terras já descobertas. E aqui na atualidade vemos o que o futuro nos aguarda. Conquistamos a Terra, o mar e agora o próximo passo está sendo o espaço. Desde a colonização de Marte, do Musk, até viagens de turismo em foguetes. O espaço está se tornando o próximo mercado do capitalismo e isso destaca o modus operandi deles. Eles não buscam preservar aquilo que consomem, pelo contrário, continuam em uma sede por mais. E um sistema que serve somente a isso vai recorrer a outras regiões, vulgo Pandora. O primeiro filme já mostra isso, mas aqui eu senti algo bem mais brutal. Quando vemos os Na'vi, por exemplo, a direção é sempre fluida, com uma trilha sonora lírica e que remete a algo fantástico. Já os humanos vemos algo mais truncado, com uma trilha mecanizada e o cinza das máquinas ocupando as cores de Pandora. E bem, vai me dizer que isso não está acontecendo atualmente?
Estamos perdendo cores, a vida e muito mais além disso, até mesmo os laços familiares. Pandora é somente uma das muitas leituras que a arte é capaz de nos proporcionar e revelar sobre a realidade atual. Eu sei que ainda existe o quesito capitalista por trás do filme, mas eu gosto de pensar que uma obra assim que nasce possui uma leitura livre para sua audiência, e será ela que irá perpetuar pelo tempo. A prova disso, olhando para o lado negativo, é a forma como os extremistas adotaram Rorschach de Watchmen como um herói, sendo que o próprio criador da obra fala que o personagem é racista e um extremista. E na própria HQ é mencionado isso. Mas aqui, na realidade, eles adotaram uma visão e uma narrativa diferente. Então, se temos o lado negativo disso, também podemos ter o positivo. E indo além, vemos na realidade como os povos originários estão sendo massacrados. Como a história, de acordo com muitos, pode ser recontada, apagando a cultura de povos dos quais construíram a base do nosso mundo. E bem, o combate contra isso e também contra a exploração da natureza não se dará pelas vias simples, como a conversa ou até mesmo a conscientização das empresas. Precisamos mudar, porque honestamente o tempo chegou ao fim. E Pandora, no final das contas, é um belo retrato de um mundo fantástico e um cruel reflexo da realidade. Olha, eu confesso para vocês que quando eu vi Avatar 2, eu não esperava me surpreender com o filme, porque desde o primeiro eu tinha realmente essa visão de ser algo bem simplista, e eu gostei, e o que me deu abertura para fazer este vídeo, para comentar sobre esses assuntos, né? Usando como gancho, é claro. Mas não vamos retirar o fato que Avatar ainda possui bastante problemas, inclusive a gente debateu sobre isso em um podcast que vai vir mais para frente, onde a gente fala sobre o filme, sobre umas questões conservadoras que o próprio James Cameron coloca no filme. Então, ainda tem problemas, mas essa visão perante o ecossistema e a destruição dele é importante. Eu acho que deu para eu apresentar alguns pontos nesse vídeo. Então, acredito que seja isso. E deixe nos comentários o que você acha, suas opiniões sobre o futuro, sobre vídeos que vocês querem ver aqui, porque eu acredito que tem coisas que devem ser comentadas e não devemos ficar somente no meio termo, sabe? Ficar de lá para cá, vamos tentar encontrar um meio de resolver isso sem fazer uma grande mudança. Eu acredito que ela precisa ocorrer porque, querendo ou não, como eu disse, o tempo passou e a gente está ficando para trás. É isso. E nos vemos até a próxima.